Bom, estamos de volta, né? Eu acho que agora a gente consegue, tá? Eu acho que agora a gente consegue. Isso diminuir aqui esse vento, tá muito forte aqui. Que legal, que legal. Aí, o pessoal tá aí. Ah, Marcela Rodrigues, Elaine Almeida, Elianai Moura. Nossa, psicóloga. Deixa eu puxar aqui. Olha aí o mapa do Brasil. Vamos ver se a gente consegue. Meus livros, meus livros, meus livros, meus livros, meus livros, meus livros. Olha aqui minha biblioteca. Olha aí, minha biblioteca, minha biblioteca, minha biblioteca, meus livros. Tudo Eliana, você bom? está me ouvindo agora? Sim, Oba, tá bom, hein? A imagem tá boa, hein? Se eu- Deixa eu me ver aqui também no notebook, que eu acho que agora aqui eu consigo ter um retorno de como tá a minha imagem. Se a cabeça tá cortada, que hoje a gente está fazendo comida e ela não quer aparecer, ela não sei o que está acontecendo com ela. Ela tá, olha, é um tal de fazer almoço, janta, doce, tá uma coisa assim. Denai, mais uma vez, bom dia, é um prazer receber você. Se você igualmente. quiser falar um pouquinho sobre você para gente, tá? Um Você pouquinho aí da sua tá, carreira, se quiser tá me introduzir, ouvindo bem? Tá me ouvindo bem, pastor? Tá, né? porque ainda está falando que só está aparecendo o meu queixo. E eu estou sem retorno aqui do meu computador. Você tá me ouvindo bem, pastor? Eu estou te ouvindo bem. Tá, então tá bom. É, Olha para cá. eu também tô te vendo, tô vendo sua blusa, Me presta, deixa eu pegar o celular da Kedna aqui. Presta aqui seu celular, Kedna. Então, só para ver a posição. Ah, tá. Ela está pegando só. Ela me mostrou aqui a realidade. Poxa, mas aí. assim Mas, tá bom. tá bom, Assim Elianai? tá Você que vai me ótimo, dizer, hein? tá Tá ótimo. aparecendo? Tá, Eu tô sem o retorno do computador aqui e tá. Ela quer me ver de lá da cozinha. Olha que coisa. É, É muito amor, né? Muito amor, né, pastor? menina. Ela tá fazendo um monte de doces saborosos, está acabando com a gente e não quer deixar eu sair para fazer caminhada, nem com máscara, nem nada. Essa Então, quarentena isso que vai acontecer, né? tá sendo difícil para a nossa forma física. Mas aí, Eliana, fala para a gente um pouquinho Tá. aí, sua carreira, como é que você Bom, chegou a essa tá. situação aí, se Bom, eu estou interessado na psicologia. sim. Bom, eu descobri que eu queria ser psicóloga, eu tinha 16 anos quando eu descobri isso, né? Aham, Fazendo o curso lá de formação de professores. Aí a gente tinha uma disciplina chamada Fundamentos Psicológicos da Educação. Aí eu descobri a psicologia e me apaixonei, falando dos distúrbios de aprendizagem, das dificuldades aham. que as crianças podiam apresentar, né, de aprender, alguma coisa assim. Eu me apaixonei pela psicologia. Só que na ocasião lá não tinha como, nem cheguei a cogitar, porque não tinha faculdade de psicologia em campus, né? Aham. Minha família não tinha recursos, eu teria que ir para fora para estudar, enfim. Foi um sonho que ficou um pouquinho de lado, assim, né? E aí depois, passado. Tá. Oi? Pode falar, tô ouvindo. Tá, não. Aí depois de muitos anos, né? Nem vou falar quantos para as pessoas não descobrirem a minha idade, né? Mas, Mas depois de muitos anos, surgiu a faculdade de psicologia em Campos. E aí eu falei assim, é agora ou nunca, né? Eu já estava com 40 anos quando isso aconteceu, né? E aí fiz a faculdade de psicologia, terminei a faculdade e logo nessa época eu trabalhava no banco, né? Na Caixa Econômica. Já estava 19 anos trabalhando lá, já meio conformada, assim, vou me aposentar aqui, vou, né, vou tocar a vida. Tentando fazer algumas coisas que eu gostava, né, assim, lá dentro do sim. banco, achando coisas que eu gostava de fazer, e meio conformada. Só que aí, quando surgiu a oportunidade de fazer a faculdade, eu fui fazer a faculdade, terminei a faculdade,
né, foi um pouco difícil conciliar as duas coisas. No meio da faculdade, eu pedi demissão do banco, né? Foi aquele salto de paraquedas que eu dei lá Nada. em 2001. Saí num programa de demissão voluntária lá do banco, em 2001. E aí, em 2005, teve o concurso para a Petrobras. Eu terminando a faculdade, terminei, aliás, já tinha terminado no final do primeiro semestre. E aí, no final do segundo semestre, teve o concurso da Petrobras. Eu fiz a prova, passei, graças a Deus. E em julho de 2006, eu estava trabalhando na Petrobras, onde eu estou até hoje, né? E aí, Glória. agora, já estou preparando a minha passar o cajado para alguém, né? E Ah, já que bom. já É estou muito bom, partindo. assim, eu conheço a sua história, Uhum, mas sim. é uma história digna de ser contada, Uhum, porque é uma coisa que inspira também outras pessoas. Tem muitos sim. jovens, alguns estão nos assistindo agora, alguns estão fazendo psicologia, e se interessam pelas ciências humanas, se interessam, pessoas que se interessam pelo comportamento humano, pelas emoções, né? Que percebem a importância de dar atenção aos pensamentos e, Isso. e a ouvir a si mesmo, a perceber os sentimentos, né? Identificá-los. E há muita gente que tem essa preocupação, né? E quer ajudar outras pessoas, quer Sim. se conhecer melhor e quer ajudar outras pessoas, quer se tornar esse instrumento. Então, há professores, líderes, obreiros, e diversas pessoas, né, que têm esse interesse. E Uhum. é muito bom ouvir sua história É. e poder receber você aqui com os nossos irmãos e amigos. Eu sempre falo que eu estou na minha terceira carreira, mas não a última, né? Porque eu já fui radialista, já fui bancária e estou sendo psicóloga agora na Petrobras e agora vou ser psicóloga fora da Petrobras, né? Vou continuar sendo Eu acho que psicóloga. eu acho que eu acho que essa tua característica se assemelha a mim, nessas Uhum. coisas que a gente tem de essa coragem que a gente tem de tomar determinadas É. decisões. Eu estava Meio, numa carreira parecem militar, irracionais, né? Assim, né? é, passei em concurso público, estava em carreira militar, 1992, e de repente eu peço desligamento e Uhum. recurso a vida e vou estudar teologia e vou estudar direito. E hoje estou fazendo mais um curso de teologia, um bacharelado. E aí devo prosseguir. Estou estudando psicologia da religião. Que Hoje eu bom, estou hein, pastor? pesquisando nessa área, psicologia da religião. Quer dizer, Muito entre bom. as disciplinas do curso que mais me interessam. E a gente teve essas mudanças, né, radicais na É isso nossa aí. história. E aí a É, mesma coisa, né? Comerciário, militar, policial militar, e comerciante depois, né? Enfim, é. tanta coisa. Eletricista, técnico, com 15 anos de idade, eu estava estudando eletrônica, amava, Sim. e tanta coisa, tanta coisa. E É, eu estamos juntos. acho, eu acho que é uma inquietude, né, assim, que a gente tem até a gente encontrar a essência, né? Eu sempre gosto de falar isso, assim. Parece uma coisa meio subjetiva, né? Mas todo mundo sabe, né, qual que é a sua essência, assim. Aquele fogo, né, que fica Né? aceso ali dentro e que Ah, essa quando você cultura em nós, né? isso, quando você encontra aquilo, fala assim, não, eu encontrei, né, o meu lugar no mundo, né, a minha missão, vamos dizer assim. Que Parece um bom que discurso a gente meio. não se acomodou, né, Eliana? Uhum, Que bom que a gente não se acomodou, a gente não ficou naquele padrão inicial, naquela estrutura inicial que a gente conheceu e é, que poderia nos dar um certo conforto, né? A sim, gente não precisaria mexer com nada, com ninguém. A gente foi rompendo com as estruturas, com as armaduras, com as coisas, a gente foi se revoltando é isso aí. até se encontrar, né? Tem que ser corajoso e um pouco meio louco também, né? Não pode ficar muito apegado, né? Assim, tem que se lançar, né?
Então, eu gosto bastante, sim. Queria agradecer a todo mundo que está assistindo a gente, né? Tem várias pessoas ali que fazem parte do meu fã-clube, mandando beijo para mim, me chamando de linda. Obrigada, gente. Ai, Quem ai, muito bom. fala dessas pessoas que estão aí falando com você? Vanúbia, Alessandra, Aham, Luciane já subiu aqui a fala dela, que eu não estou vendo mais. aham. Mas hoje eu estou conseguindo ver que eu estou com o tablet mais perto de mim, assim, porque a Lívia não está aqui para me ajudar, eu tenho que deixar ele ao alcance da minha mão, assim, né? Aí eu estou conseguindo ler as mensagens das pessoas. Bom, pastor, eu queria sugerir que a gente pudesse começar essa live hoje de um jeito diferente. Não sei o que que você Aham. vai achar, né? Acho que você vai gostar. Lembra daquela conversa que nós tivemos lá na nossa última live, que a gente falou dessa interação entre fé e ciência, né? Eu acho que a gente poderia hoje fazer uma live diferente. Eu prometo que eu vou prestar atenção aqui no relógio que está aqui do meu lado, para a gente não se perder na hora. Eu queria sugerir que ao final, assim, a gente pudesse fazer uma oração pelas famílias, né? Já Vai que a ser. gente, né? Já que a gente hoje vai estar falando sobre dicas para proteger a sua saúde emocional e da sua família, né, durante a pandemia, nós vamos estar fazendo, assim, queria já deixar falar isso aqui para o pessoal, que nós vamos estar fazendo uma série de lives com esse foco da pandemia, né? A Sim. primeira é essa, né? Protegendo minha saúde emocional e da minha família. A Aham, segunda, a segunda vai ser preservando os relacionamentos durante a pandemia, que também é um desafio. E a aham. terceira vai ser as lições que eu aprendi e como que eu vou colocar essas lições em prática, né? Porque quando a gente começou aquela primeira live lá de trás, eu não sabia que a gente ia continuar, né? Então, assim, é, eu fiz uma live tentando abranger bastante, assim, todos os assuntos, mas aí depois a gente descobriu Gostaram que as muito, pessoas ficaram gostaram. pedindo, as pessoas começaram a pedir isso. Então, Foi aí eu muito falei assim, então vamos pensar numa série de assuntos que a gente possa falando toda semana até o final do mês de maio. E aí, todos os assuntos ligados aí com a questão da pandemia, do isolamento social, e a gente vai falar, porque dá para falar muita coisa, né? Mas aí a gente priorizou esses três assuntos. Hoje a gente começa com esse, que são preservando, protegendo minha saúde emocional e de minha família. E, na verdade, nós vamos trazer 5 dicas, né, para aham. como você pode fazer isso. Só que eu queria dar essa sugestão da gente, vou tentar não falar muito e deixar uns 5 minutinhos que seja no final para a gente poder fazer uma oração pelas famílias, né? Que eu acho que mais do que nunca nós precisamos dessa interação entre a fé e a ciência, né? Nós estamos vivendo um momento que a ciência está sendo fundamental, né? Na vida das pessoas, da Aham. sociedade, né? As descobertas da ciência, os estudos da ciência. Só que a gente sabe que a ciência tem um limite, né? Sim, E aí é nesse limite que entra a fé. E aí, por isso que eu pensei nessa ideia da gente trazer a questão fazer uma oração no final para a gente vai- fechar essa live. Eu acho que vai ser bom. nós estamos estudando psicologia da religião e uma das coisas que a gente descobre nas pesquisas que são feitas e foram feitas é que o fenômeno religioso ele é um fenômeno extremamente antigo. Na Uhum. verdade, ele data da existência da humanidade, do Sim, homem, do ser humano. Ele vem com a cultura, ele está ali, implícito ali. Mesmo antes da nossa estruturação das ciências humanas, nossos saberes, nossas proposições, nossas teses organizadas como a gente tem, o ser humano ele buscava nesse aspecto religioso as respostas que ele não conseguia vamos dizer assim, na razão, né, e no limite da razão até então, né, desenvolvida. O mesmo acontece hoje. sim, O fenômeno religioso não tem como.
você falar de qualquer cadeira científica, de qualquer ciência, sem falar do humano. Não tem como Sim, falar do humano sem falar do aspecto religioso do humano. É impossível. é, faz Não parte. há como falar da cultura sem falar do aspecto religioso dentro da cultura. E o ser humano ele sempre buscou essa transcendência, Sim. né? Sempre buscou, de alguma forma, um ser superior que pudesse lhe explicar e algumas coisas que ele, da sua existência, que ele não conseguia encontrar explicação de nenhuma outra forma. Uhum, é isso De aí. alguma forma, dentro do homem, existe essa centelha de que existe um ser para quem, né, para quem há um saber, ou da parte de quem há um saber, que responde a todas as indagações. Uma instância superior, acima do humano. Uhum, Então, esse é o ser de quem nós estamos falando. é Esse isso é mesmo. o ser de quem vem todo conhecimento. Então, não existe essa separação e rivalidade criada, não há lógica, não há um fundamento plausível nessa ideia de um lado religião, do outro lado ciência. Na verdade, religião e ciência vêm ao final, em última instância, da mesma fonte, né? Que é Isso aí, Deus. exatamente. Então, assim, fica aí essa sugestão, aí no final vamos tentar Excelente, deixar aí excelente. esses 5 minutos para a gente fazer essa oração pelas famílias. E eu Amém. queria começar assim, falando assim, por que que é tão importante a gente estar falando desse assunto, né, agora, nesse momento, aí trazendo alguns dados, assim, de uma pesquisa recente que a UERJ fez, foi Aham, divulgada, se não me engano, foi pela revista Exame. Essa pesquisa online foi feita no período de 23 de março a 23 de abril, e abrangendo assim quase 1.500 pessoas, de 23 estados do Brasil, um pesquisador da UERJ, em conjunto com o Hospital Norte-Americano. E aí eles descobriram, essa pesquisa concluiu que houve um aumento de mais de 90% nos sintomas depressivos, né, nas pessoas pesquisadas. E de mais de 60% nos sintomas de ansiedade e estresse, também desse mesmo universo de pessoas pesquisadas. Os meu dados Deus. da pesquisa serviram para mostraram que o aumento dos casos dos sintomas depressivos foi mais nas mulheres, né? Aham, Pela questão da sobrecarga, né? De ter que equacionar aí as tarefas domésticas com o trabalho, né? Em casa, né? O trabalho é, home office, ou teletrabalho, né? Como queiram chamar, confundindo aí esses espaços, misturando, né? A gente construiu a nossa casa para ser o nosso lugar de refúgio, né? De aham. repente, a gente tem que encontrar um espaço para trabalhar dentro de casa, né? E aí, trabalhar marido, mulher, as crianças fazer tarefa, usar a mesma rede de internet que cai toda hora, enfim, um cenário de caos, né? Enfim, isso tem sobrecarregado bastante as mulheres, principalmente causando sintomas depressivos. As mulheres, historicamente, né, elas já têm uma tendência maior a quadros depressivos, sintomas depressivos, por conta do ciclo reprodutivo, né? As Aham. alterações hormonais que as mulheres vão sofrendo ao longo do ciclo reprodutivo, né? A partir da menstruação, a gravidez, depois a menopausa, enfim, as mulheres, né, estão aí com toda essa vulnerabilidade orgânica a Aham, apresentar os sintomas depressivos. E aí, agora, especificamente na pandemia, com a questão da sobrecarga de trabalho, de ficar em casa cuidando das crianças. Eu li assim, no próprio relato onde fala dessa pesquisa, dizendo o seguinte: uma médica, eu acho que era uma médica ou uma enfermeira, era uma profissional de saúde, contando que o marido dela está fazendo um teletrabalho também, home office. Só que ele se tranca lá dentro de um quarto, fica lá as horas dele do trabalho e depois ele sai. A mulher não, ela tem que fazer o trabalho dela e ao mesmo tempo é tudo concomitante, né? O filho está ali gritando, a máquina está lá lavando roupa, a comida está ali cozinhando e a mulher está lá trabalhando, tudo ao E mesmo os tempo. filhos? E os filhos tudo gritando, mamãe, mamãe, enfim. Não, e É, agora e aí?
atividades escolares dos filhos, né, Sim, Eliana? as atividades Que a escolares dos mãe tem que filhos também. acompanhar, que tem que ver. Isso. E aí, esse aumento dos sintomas de ansiedade e estresse, que foi mais de 60% descoberto na pesquisa, ele aí é indiferente, tanto homens quanto mulheres, mas alcança especificamente as pessoas que estão tendo que continuar saindo para a rua para trabalhar. E aí são os Sim, profissionais de saúde, são os motoristas de transporte público, são os entregadores, os funcionários de supermercado, né? Todos os serviços que continuaram sendo prestados e as pessoas que têm que continuar indo trabalhar, apresentando aí um aumento dos sintomas de ansiedade e estresse com receio de pegar a doença, de trazer para dentro de casa, né? Um aham, receio perfeitamente legítimo, né? aham, Enfim, esse é um preâmbulo, né, que a gente queria trazer e depois a gente vai, eu queria ressaltar também que essa questão do confinamento, ela tirou da gente uma coisa que a gente pode até chamar de válvula de escape. Por exemplo, se você está na sua casa e você, de repente, discute com seu marido ou com a sua esposa, aham. quando você, quando você tem a possibilidade de ir para o trabalho, no trabalho você conversa com seus colegas e conta isso. Ah, meu marido, aquele chato, fez isso, fez aquilo, né? Oi, meu filho, hoje eu quase bati no meu filho, tive que bater no meu filho antes de sair para o trabalho, porque ele me estressou. Enfim, aí você chega ali, dá um alívio, né? Você conversa com alguém, fala com alguém do trabalho, né? Agora não tem mais isso. Então, assim, vou falar com quem? Né? Vou ligar para quem? Na frente do meu marido. A não ser que eu mande um WhatsApp escrito, né? Mas mesmo assim não é a mesma coisa, né? Então, essas válvulas de escape que a gente tinha também, de poder sair um pouco, começou a discutir, vai lá fora, dá uma volta, dá uma arejada na cabeça, não tem mais. Então, é tudo ali, né? Ou seja, É, cada ambiente tinha, vamos dizer assim, cada ambiente tinha a sua função. Quer dizer, e, sua casa é um ambiente de privacidade, de liberdade, onde você pode ser você mesmo, pode falar algumas coisas que você não falaria em público. Agora tudo e se misturou, né? Parece que está tudo misturar. indefinido, né? A gente tem que estar tendo que se adaptar a esse novo momento, né? E aprender a separar esses espaços, né? Essas são, Claro, esses dentro, espaços estão, né, se é, confundindo. São uma praça dentro só. dentro dessas dicas que a gente vai estar passando hoje, a gente vai estar falando um pouco disso, né? E aí eu queria falar assim, são 5 dicas que eu vou trazer aqui para a gente Tá bom. tentar ajudar aí, assim, eu não acredito muito em receita de bolo, né? Porque eu acho que cada um sabe escolher o que é melhor para si, assim, o que funciona mais, né? Mas, de Aham. qualquer forma, eu acho que alguns estudos que já foram feitos servem como dicas para a gente testar, pelo menos, se funciona ou não funciona, né? Então, Aham. assim, a primeira dica que eu acho que é fundamental para a gente tentar se proteger, proteger a nossa saúde emocional e a da nossa família é entender que esse é um tempo diferente. Parece uma dica óbvia, né? Todo mundo já deveria ter entendido que é um tempo diferente. Mas nem todo mundo entende. Todo mundo acha que pode continuar se comportando da mesma forma, adotando Uhum. as mesmas estratégias que adotava antes, só que é um tempo diferente. Então eu preciso entender isso. É um tempo diferente que vai exigir de mim estratégias diferentes, vai exigir de mim atitudes diferentes e eu tenho que estar consciente disso. Se eu me deixar arrastar pelo turbilhão, se eu simplesmente deixar a vida me levar, eu vou ser arrastado pelo turbilhão de emoções. Então, é importante, o primeiro passo é esse, é entender que esse é um tempo diferente. O segundo passo a segunda dica, né? Vamos dizer assim, escolher Pode que falar que atitude. eu tô ouvindo, tá? Tá Pode falar bom, que eu tô ouvindo. Vou pegar só minha água aqui com Kevin, tá? à Tô ouvindo. vontade. Escolher que atitude eu vou ter diante dessa situação, né? Aham. Eu não posso, eu preciso sair da atitude passiva para uma atitude ativa, né? Aham. Como a gente já falou aqui, mas a gente repete porque nem todo mundo estava na lives anteriores, eu preciso ter uma atitude de protagonismo diante da situação. Então, assim, Sim. eu estou lá numa situação de estresse, meus filhos tocando terror, meu marido enchendo minha paciência, né? Ou a minha mulher enchendo minha paciência, que também pode acontecer, né? Enfim, o que eu vou fazer? Eu vou ficar reclamando de tudo? Eu vou ficar, né, resmungando?
falando isso tudo é uma droga, né? Que raiva, eu quero meu trabalho de volta. Ou eu vou entender que eu preciso ter uma atitude diferente, né? Me E aí eu adaptar, acho que. né? Pode falar, professor. Me adaptar, saber lidar com essa mudança de cenário, né? Exatamente. É, Flexibilidade, né? Essa sabedoria mudou. Agora eu preciso me adaptar aqui. Eu preciso reconstruir esse cenário e entender essa mudança e dar conta disso. As coisas exatamente. estão fixas, né? A vida É, não é, a vida é fluida, né? uma coisa que é interessante a gente saber é que a reclamação, ou aquilo que a Bíblia chama de murmuração, né? Que é a mesma coisa, ficar resmungando, reclamando, murmurando, não ajuda em nada a melhorar o meu estado emocional e Ah, ainda contagia as pessoas à minha volta, né? Então, uhum, uhum, daqui a pouco vai estar todo mundo se comportando da mesma forma, resmungando, reclamando, e aí todo ah. mundo adoecendo junto naquele círculo ali familiar, né? Então, esse é um primeiro passo. E A em frase oposição. que você falou Oi. agora, todo mundo adoecendo junto. Adoecendo junto, é isso A mesmo. família ali, pior do que você, que está com coronavírus, está infectado. Sim, Você infectar a sua família, quer dizer, pior ou tão ruim quanto, muitas vezes. Você não sabe que tem um vírus e você contamina a sua família, né? isso, Porque você está contaminado. A murmuração, sim. você está murmurando, 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 você contamina a sua família emocionalmente, vai Uhum, criando vai reverberando esse sentimento negativo, essa coisa ruim. Aí a esposa está reclamando, aí está gritando, aí o marido também começa a gritar, aí o filho também começa a gritar. Aí um diz para o outro: por que você está gritando? Mas está todo mundo gritando, por que você está exatamente. nervoso? Né? É isso Por que aí. você está nervoso? Mas está todo mundo nervoso. Quando É isso começou isso? aí. É exatamente. Ninguém sabe onde começou, só sabe que está todo mundo gritando junto. Então, assim, para poder a gente combater vamos dizer assim, esse vírus, vamos chamar de vírus, né? Da É, murmuração, da reclamação, né? Do resmungo, do resmungar, eu não sei bem que nome dá, a gente pode desenvolver a habilidade de aprender a ser grato, né? Eu acho que a gente pode começar por aí sendo grato, né? A gratidão é um contraponto aí da reclamação. Então, legal. comece a agradecer a Deus pela sua família que está ali com você, pelo seu filho, pela sua filha. E aí, nessa pesquisa que a gente falou lá no início da UERJ, aparece a presença das crianças em casa como um fator de proteção. Por mais que possa parecer que as crianças enlouquecem a Ah, família em casa, saber que as crianças estão ali debaixo do seu cuidado e da sua proteção é um fator que te proporciona um alívio do estresse e da ansiedade. que legal. Só isso foi uma surpresa, até o pesquisador coloca isso como uma surpresa, né? E Que ele não está esperava. feliz da vida. Porque ela Exatamente, tem casa e ela também é fator de proteção. exatamente. Exatamente. Então, assim, protegendo a nossa saúde mental, né? É você saber que as crianças estão ali, que você está podendo cuidar delas. Então, dentro daquilo que a gente falou lá, de escolher que atitude você vai ter, comece a olhar para essa situação de uma outra forma. Em vez de Olha, começar, né, a ver só assim, ai, tá uma coisa horrível, eu fico aqui o dia todo trabalhando, não consigo. Comece a olhar de uma outra forma, que seus filhos estão ali, estão guardados, estão cuidados por você, né? Estão protegidos do vírus lá da Covid, né? Então, enfim, já é uma forma, um antivírus aí, né? você falou É, nesse último momento, agora você falou, só para a gente ir uhum, organizando, olhar de uma outra forma. isso, olhar para a Lugar situação de de uma outra forma. posição, gratidão. Exatamente. E Converter esses pensamentos de murmuração, de insatisfação, essa exposição permanente, esse contato permanente, né? Contato é isso, atrito, né? Contato uhum, gera atrito, gera irritabilidade, já que há um contato permanente. Marido, mulher, filhos, ali, pais com filhos, essa coisa permanente, isso vai favorecer a irritabilidade, a insatisfação. Os meninos estão fazendo bagunça na casa, o marido não ajuda,
ele ajuda a bagunçar e tudo mais. E aí o que acontece? Começa a murmuração, murmura aqui, murmura ali, ninguém, um não ajuda o outro, um entra para trabalhar, fica no escritório da casa, num quartinho, depois sai que é tudo pronto, né? E aí você falou, no lugar da gente ficar murmurando e cobrando, porque a murmuração tem, né, Uhum. um elemento de cobrança, em sua essência, nós estamos falando de cobrança, né? Estou fazendo uma queixa, uma reclamação, mas ao mesmo tempo eu estou atribuindo ao outro alguma responsabilidade, algum nível de responsabilidade na minha inquietação, né? Então, aí fica um cobrando do outro. Aí você disse, no lugar disso, vamos olhar de uma outra forma. Exatamente. Transformar essa insatisfação em gratidão. Exatamente. Outro olhar. Sim, exatamente. E aí, complementando isso, pastor, você falou, você estava citando aí essa questão da bagunça das crianças, do marido também fazendo bagunça, que eu sei que não é o seu caso, né? Mas, Eu estou dizendo. E ainda bem que a minha esposa não está aqui e ela não vai falar nada lá. Ela está enfim, mas aí uma outra coisa a gente tem que aprender também, e aí eu tô falando, a gente fala, toda vez que a gente fala primeiro pra gente, né? E depois para os outros. Deixar um pouco o perfeccionismo de lado, né? Sim, Não dá para ter a casa arrumada o tempo todo, não dá para ter um espaço reservado de trabalho o tempo todo, né? Então, assim, vamos tentar seguir aí. essas normas que a gente É, cria. Flexível exatamente. normas. Vamos tentar aí ser um pouco menos perfeccionista, né? E Hã? exigir um pouco menos da gente e do outro também, né? Como a gente falou, seguindo aí nas dicas que a gente deu, a primeira dica a gente falou que é entender que esse é um tempo diferente e que precisa de estratégias diferentes. A segunda dica é escolher que atitude a gente vai ter diante dessa nova situação. E a terceira dica que eu vou dar agora vai ser comece por você, né? Aí Comece com. uma dica vai complementando a outra. Porque se eu vou escolher que atitude eu vou ter, eu vou começar por mim. Então, para mim, quem está aqui assistindo essa live já é porque está querendo fazer alguma coisa diferente, não é isso? Não, Isso. senão não estaria aqui, gastando tempo assistindo uma live para quê? Porque eu quero aprender uma coisa diferente. Então, se eu estou aqui, é como a gente às vezes na igreja, o pastor pregando fala assim, né? Ah, meu marido tinha que estar aqui para ouvir, né? Minha esposa tinha que estar aqui para ouvir. Não, não é seu marido. É você que está ali, né? Não é sua esposa, é você que está ali, então é você. Comece por você. As mudanças, né? Essas mudanças que a gente Assumir essa falou. responsabilidade, né? Exatamente. E uma coisa assim que a gente traz da psicologia sistêmica é que a família é vista como um sistema, né? Então, qualquer mudança, assim como qualquer grupo, né? Então, Aham. qualquer mudança que acontece numa peça do sistema altera todo o sistema. Então, Sim. se a mãe, se a mulher, se o marido, se o pai começa a se comportar de uma forma diferente, vai haver uma mudança aí nesse sistema todo, porque uma peça da engrenagem mudou. Meu fã-clube está aqui a pleno vapor, né? Tá, tá. Isso é muito legal. Tem, o pessoal tá conversando, Ai, ai. interagindo. Isso é importantíssimo. Patrícia, Patrícia querida, É um amada, diálogo que se expande. Muito bom, muito Ana bom. Fran, Que legal. Janaína já passou por aí também. Enfim, Aham. agora entrou ali a irmã Maribel, que é minha colega lá da minha pós, lá do Rio. Um beijo, Ó, Maribel. que legal, que Enfim, legal. bom, a terceira dica, então, é comece por você. Não fique esperando o outro mudar para você mudar. E aí, dentro dessa dica, é aquela questão que a gente falou que a família funciona como um sistema. Se uma peça muda, todo o resto muda, o sistema. E a outra dica é que as crianças imitam os comportamentos dos adultos, né? Todo mundo sabe disso, mas Sim. nem sempre a gente presta atenção. Então, se você está procurando formas alternativas de cuidar da sua saúde mental, de proteger, né, de lidar com a sua irritabilidade, Angélica, também um beijo para você, Angélica. Hoje eu estou conseguindo ver todo mundo, oba, Ah, que bom, que bom. porque ficava muito longe, eu não conseguia ler, agora estou conseguindo. Tem muita gente. Marcela Peçanha, que é esposa do pastor Hugo.
Bem, a muito Angélica, a bem. Luciana, a Elaine, tem muita gente aqui. E o mais legal disso tudo é que está todo mundo participando. É um Isso. tema que é interessante para todo mundo. A É gente bom não a está gente num monólogo, num diálogo fechado, né? Aqui a conseguir gente trazer, né? né, uma comunicação bacana aqui. Essa Conseguir trazer essas polissemia, para as né? E pessoas, aí né? a gente vai trazendo. Então, as crianças imitam, gente. Se elas veem que você reage ao estresse e à ansiedade de uma forma, né? Como aquele exemplo que o pastor deu agora há pouco, gritando, xingando, batendo nas crianças, chutando o cachorro, é isso que ela vai fazer também. Né? A maioria das crianças que chega na escola e é agressiva na escola, bate nos coleguinhas, ela aprendeu isso em casa, tá? Então, assim, fica a dica aí para você se você quer ver que alguma coisa mude nessa dinâmica familiar sua aí, tem que começar com você. E aí o quarto passo, né? Nós já falamos de três. Olha, eu Isso. fazendo assim. Estou igual criança, nós já falamos de O três. tempo é diferente, né? O tempo entender que o tempo é diferente, Isso. escolher a atitude, Pude. começar por você. E agora Aham. nós vamos falar de adotar algumas estratégias. Dentro dessas estratégias, nós vamos falar de a questão da rotina é fundamental, tanto para adultos quanto para crianças. Não é porque agora você não tem, você está em casa e pode fazer o seu horário de trabalho livremente, que você vai maratonar a série até a madrugada inteira e vai dormir Aham. até meio-dia. Isso é péssimo. Por mais que a gente possa achar que é ótimo, não é. Isso é ótimo no fim de semana, mas o tempo todo isso é péssimo. Isso desorganiza o nosso sono, isso vai trazendo uma série de consequências para o nosso organismo, vai provocando mais ansiedade e a gente entra num ciclo. Que a gente não consegue dormir, a gente fica ansioso, não consegue dormir, enfim, fica aquele ciclo vicioso, né? Isso também é fundamental para as crianças, ter horário para almoçar, horário para dormir, para manter o psiquismo das crianças funcionando. Brinque com as crianças, dê boas risadas juntos, né? Escolha, faz atividade física com as crianças, qualquer coisa. Não precisa ser nada muito elaborado, não. Vamos dançar, uma música com as crianças. Eu tenho certeza que quando esse tempo todo passar, o que as crianças vão lembrar vão ser desses tempos gostosos que eles viveram em família, né? Não de que tinha um vírus, que tinha um bichinho, como a minha netinha de 3 anos diz, que tem um bichinho na rua que a gente não pode sair, tem que ficar, né, tem É, que ficar dentro de casa para o Laura e bichinho querido também, mesma coisa. não pegar a gente, né? Então, É um bichinho na é, rua. um bichinho na rua. Não se isole totalmente dos seus familiares, dos seus amigos, né? Continue mantendo contato, nem que seja pelas redes sociais, né? Aquela questão que eu falei, eu acho que é fundamental, assim, não sei em que nível você consegue isso. Por isso que eu não gosto de receita de bolo, porque nem todo mundo consegue fazer as coisas que a gente diz, né? Mas cada um vai testar aí o que funciona para si. Vai ter adaptação também do É, conselho que está isso sendo aí. dado. O que eu acho é assim, tentar separar os espaços de trabalho e os horários de trabalho. Eu tento fazer isso o tempo todo. Né? Assim, o espaço eu não consigo muito, não, porque o lugar onde a internet pega melhor é na sala. Então, né, tem que ser aqui. Olha, é Mas simples, vai colocar um roteador lá no lugar que você quer. Chama um técnico, coloca o roteador lá, um outro roteador. Eu tive que eu fazer acho que eu vou ter isso que aqui. fazer isso. Acho Eu que eu vou ter fiz que isso, fazer estou no isso. meu escritório agora porque eu fiz isso. Senão não Eu dá. estaria lá na sala. É porque as reuniões, elas consomem muitos dados, né? As reuniões ao vivo, né? E aí a gente não consegue, fica travando, enfim. Separar É, espaço, você falou. Separar espaço e tempo. Eu também faço questão de separar o tempo, tá? Se eu estou trabalhando, eu estou trabalhando. Se eu não estou trabalhando, eu não estou mais. Eu não trabalho fim de semana, eu me recuso a trabalhar fim de semana. Eu me recuso a trabalhar, a não ser quando é assim, um caso muito especial, tem uma reunião que está fora do meu horário ali. Ah, tá. Mas aí eu compenso depois. Eu tento fazer isso, senão eu não vou aguentar. Eu vou ficar forçando o meu psiquismo de uma forma que depois eu não vou ter energia Vai para mudando, né? dar conta disso, né? Então, é isso aí que a gente falou. E também, se você cuide do seu sono, aquilo que a gente já falou também, né? Não fazer essas trocas de horário aí. Esse sono, ele merecia um capítulo à parte, né? Mas Aham. não vai dar para a gente aprofundar muito aqui hoje, que tem outras coisas para a gente falar. Eu quero falar bastante hoje das crianças, né? Eu vou
Saiu um relatório semana passada, um alerta da ONU, junto com a OMS, falando especialmente da saúde mental das crianças e dos adolescentes, né? Então, a gente tem que ter uma atenção especial com as crianças, tá bom? Como eu falei, né? Vamos lá lembrar as dicas? A Aham. primeira, entender que é um tempo diferente. A segunda, escolher a atitude. Ter A atitude, terceira, começar conversar por com o você. cliente, E a isso. quarta é adotar algumas estratégias, que eu já Aham. falei quais são ali, né? Da rotina, do sono, separar o tempo, o Não espaço, isolamento. não isolamento. E, Aham. e você adota isso para você, porque começou com você, né? E aí você vai disseminando para os outros membros da sua família, ok? É, E a quinta dica, que eu considero assim, que é a mais importante, talvez, é prestar atenção às emoções das crianças, tá? As crianças, diferente de nós, elas não sabem expressar o que elas estão sentindo. A maioria das vezes, a gente também às vezes não sabe, mas a gente já é menos, já tem um pouquinho mais de material, vamos dizer assim, para a gente conseguir expressar o que a gente está sentindo. As crianças não. E aí, as crianças, na maioria das vezes, têm uma idade, que eu não vou me lembrar exatamente qual, mas eu acho que são crianças bem pequenas, de 4, 5 anos, que elas expressam tudo que elas estão sentindo como raiva. Elas dizem que tudo é raiva. Medo é raiva, tristeza é raiva, frustração é raiva, tudo para elas é raiva. Então, a gente tem que ficar muito atento às emoções das crianças e tentar ajudar as crianças a expressar as emoções delas. Se você perceber que a sua criança, eu sei que é uma coisa assim, você já está tendo seus próprios problemas, seu próprio estresse, sua própria ansiedade, mas eu sempre falo isso, eu vou falar sempre, você é o adulto da relação. Então, é você que tem que cuidar da sua criança. Não é Trazer para você. essa responsabilidade. Essa responsabilidade é Não sua, né? para a criança, né? Trazer para si. Exatamente. Ah, meu filho está me estressando, meu filho tá, é você, é o Você adulto. me deixa nervoso, você É. me irrita, né? Você me faz sofrer. Uhum. Eu deixei tudo por você. Isso. Né? Exatamente. Traz para você. O seu filho, ele tá ali, ele não sabe, o cérebro dele ainda não está totalmente formado da criança, né? Principalmente, o adolescente também não, mas a criança mais ainda. E aí ele não tem repertório suficiente para expressar as emoções dele. Ele só sente. Ele não sabe Aham. dizer o que ele sente. Então é você que tem que ajudar ele nisso, né? Quando você Identificar, nomear as emoções, né? perceber que ele está um pouco diferente, mas chorando à toa, fazendo birra, chega perto dele, abraça. Uma criança pequena aceita muito bem um abraço, né? Abraça, pergunta a ele: você está com saudade da sua avó? Você está com saudade dos seus coleguinhas da escola? Vai falando as coisas, as frases completas. Porque você falar assim para ele: você está com saudade? Não sei, Você né? está com problema? Qual o seu problema? O que Qual o seu problema? Então, você está é, chorando? Você está triste? O que você está é, é, no tem quarto o que tempo todo? ajudar ele a expressar as emoções, né? Dar nome para as emoções que ele está sentindo. E uma outra Aham. coisa também que você falou aí, que é legal a gente pegar essa dica, é não desqualificar essa emoção. Tipo assim, para de palhaçada, que isso? Para de chorar, ser bobo, né? Você tá chorando por quê? Não tem motivo nenhum que você tá chorando. Você é homem. Isso é desqualificar as emoções da criança, né? E a Aham. gente vive hoje uma sociedade de adultos que não Aham. sabe lidar com as emoções. E a Parece gente uma sabe que isso máquina, parece, começou, né, é, a manteiga gente sabe, derretida. a gente sabe que isso começou na infância, né? Que ninguém preparou a gente para lidar com as emoções, para expressar as emoções. Então a gente precisa validar as emoções das crianças e não desqualificar. Outra coisa que eu já falei, mas que para as crianças também cabe aqui essa dica, que é da questão de estabelecer as rotinas. As rotinas para a criança dormir, para a criança comer, sei que é difícil para caramba. Aham. Para a criança fazer as atividades da escola, é difícil também, né? Eu sei que é. Eu criei 3 filhos, e sei como isso é difícil, mas é importante, uma coisa que dá trabalho, mas que vai valer a pena para as crianças, né? A Adila está dizendo ali que as crianças estão sentindo muita falta da escola.
Sentindo falta da rotina, das brincadeiras com os coleguinhas, né? Com certeza, sentindo. As visitas que a gente É, faz, eu pergunto isso. E oi? elas falam que estão sentindo. As Sim. visitas que a gente faz, a gente apoia uma creche lá como Uhum. voluntário lá em Eldorado, né? Um bairro periférico e de predominância pobre. E as crianças sentem muita falta daquela rotina. Essas Elas têm mais um do que horário para pegar outras, a né? creche, tem um horário para tomar o café, tem um horário para almoçar, o horário para dormir, o horário para jantar, o carinho, tudo assim, sabe? Programadinho, e elas ficam em paz, é muito engraçado. Exatamente. Quando Elas, chega a primeira semana, elas não querem ir para casa. Algumas não querem ir para casa. algumas crianças, a escola é o melhor lugar para elas, né? Assim, como diz a Lívia, né, que é professora lá na escola pública, tem crianças que a escola é o lugar onde ela é mais feliz, né? É o melhor lugar, é onde ela tem as melhores experiências do dia dela, é na escola, né? Carinho da professora, né? Isso. Né? Então, é importante, né, estabelecer rotinas para as crianças, para fazer as atividades, para refeição, para dormir, não deixar a coisa correr solta. Vai dar um trabalho, vai gerar um desgaste, mas vai valer a pena, né? A gente sabe assim, que tem esse alerta aí da OMS com relação à saúde das crianças e dos adolescentes. E aí, para os adolescentes, eu não preparei nenhuma dica em especial, mas me ocorre aqui agora, assim, se você estava distanciado do seu filho adolescente, talvez essa seja a hora de tentar se aproximar, né? Eu sei Excelente. que é difícil ser pai de adolescente, é É, difícil ser mãe de adolescente, mas a gente, como eu falei, você é o adulto da relação. E por mais que aquele grandalhão lá na sua casa pareça ser um adulto, ele não é um adulto ainda, né? Ele ainda está em formação. Então tem muita coisa que ele não sabe como fazer, não sabe como lidar, né? Então é legal de repente tentar se aproximar dele, procurar dicas, né? De como fazer isso, de como quebrar essa barreira, que às vezes na adolescência levanta uma barreira ali, né? Entre o pai, entre a mãe e o adolescente, mas tentar descobrir forma de quebrar essa barreira e se aproximar do seu adolescente, né? E aí eu queria, como já tinha falado lá no início, sobre a questão da gratidão, eu acho que esse é um excelente momento para a gente começar a exercitar isso, né? Juntar, reunir aí a família, os filhos, o marido, a esposa, e começar a ser grato, mesmo que você não pratique religião nenhuma, mas agradeça, né? A Deus, agradeça a é, vida, a a família. vida, né? Porque seus filhos estão com você, seu marido está ali do seu lado, está com saúde, seus filhos estão com saúde, né? E aí eu queria então, a Patrícia está falando ali, tem dois adolescentes, e como esse tempo tem nos aproximado, né? Muito bom. É isso mesmo, Paty. Você sabe que você mora no meu coração também. Enfim, gente. é, O que eu queria falar, pastor, eu queria me reportar aquele testemunho lá do Cristóvão, que eu assisti, eu achei maravilhoso, né? Daquele irmão lá que se recuperou da Covid-19. Eu queria citar outras pessoas também aqui. A minha sobrinha Juliana, a Juju, que mora lá em Buenos Aires também, teve aí, foi infectada pelo vírus, mas já se recuperou, está bem. Maravilhosa, feliz da vida, que conseguiu passar bem por esse período. Não avisou ninguém, só falou depois que já tinha melhorado. Só quem Senhor, sabia, só quem sabia era o pai, a mãe e a irmã. A Flávia, filha da Nadília, que também teve, né? bem, eu soube. Trabalha na saúde, né? Foi contaminada também. É, Ficou muito mal, né? Teve os sintomas assim bem ruins, mas também já está recuperada. Então, acho que coisas que a gente tem que trazer, né? Para cá, para a gente trazer a memória, o que nos dá esperança, né? Como eu falei, quanto tempo temos aí, pastor, ainda? olha, 11 horas agora, mas a gente retornou, né? A gente entrou Então, umas 11h10, umas 10h10 mais ou menos, né? Eu acho, né? é, é. Tá. Então, já estou finalizando, só queria falar esse testemunho do Cristóvão, trazer aqui. Ele está falando aqui 10 minutos. Ah, é Tá, tão então ruim, tá. né? Tá tão gostoso. A vontade de Não, é tá, por causa, você vai falando, a gente pensa tanta coisa boa e a é por gente. causa daquele compromisso que eu fiz Pô, lá no é início da verdade, é gente orar verdade. no final, né?
é, o Cristóvão, ele falou várias coisas que eu fui anotando, assim, eu achei muito legal o testemunho dele. Ele falou de vários sentimentos que ele experimentou, né, quando ele estava lá na quarentena, que no caso dele foi quarentena mesmo, né, Quarentena, é. no hotel, né? Ele falando de angústia, de ansiedade, de medo, de preocupação, de solidão, né, enfim, de várias emoções que ele experimentou ali por estar naquela situação. E depois ele falou uma coisa que eu achei muito legal, que eu queria trazer aqui, que foi quando ele foi voltar para casa, que ele quis saborear essa viagem de volta para casa, né? E ele resolveu pegar um ônibus para poder ele não perder nenhum minuto nenhum segundo, né? Daquela volta dele para casa. Então, assim, eu queria encerrar essa minha fala de hoje antes da oração, falando isso, que eu acho que é importante a gente entender que talvez nós estejamos tendo a oportunidade de voltar para casa, né? E de começar a valorizar aquilo que realmente importa, que são os nossos filhos, que é a nossa esposa, que é o nosso marido, que é as coisas que Deus nos deu, que nós temos, né? Mas, sobretudo, as pessoas que nós amamos. Então, eu acho que esse é um momento ímpar. Nós estamos tendo esse privilégio. A gente, voltando também lá naquela fala da gente mudar o olhar, né? A nossa forma de olhar para a situação, olhar de uma outra forma, olhar para esse momento como um privilégio nós estamos tendo de valorizar as coisas que realmente importam. Porque nós passamos a maior parte do tempo da nossa vida correndo, né? Para lá e para cá, o trabalho, joga a criança dentro do carro, leva a criança para a escola, busca a criança da escola, vem correndo para casa, dá comida para a criança. Leva para academia, leva para... É muita correria, né? Então, assim, a gente está tendo um tempo agora, nós estamos tendo um privilégio de passar um tempo gostoso com a nossa família. Não vamos deixar esse tempo se estragar né, e estragar os relacionamentos, e danificar os relacionamentos. Vamos fazer com que esse tempo seja um tempo de crescimento, né, e de ampliação dos laços, né, familiares. E aí já fica, né, o link para a nossa próxima live, que vai ser semana que vem, que a gente vai estar falando sobre preservando os relacionamentos familiares. E aí, pastor, a palavra está sendo passada para você fazer aquela oração nossa final lá, né? E eu queria muito que, se você se te fez bem essa ministração, nós estamos começamos naquela semana, né? A gente fez a primeira live, mas ali a gente sentiu essa necessidade e hoje, então, a gente está começando uma série de estudos. Se te fez bem, primeiro comente, tá? Uhum. Se foi bom para você, se você aprendeu, se foi... E aí a gente vai convidar para o próximo domingo outras pessoas e a gente vai aprender junto, a gente vai discutir isso. Só o fato da gente parar para conversar sobre esse assunto já revela o nosso interesse no ser humano, nas relações humanas, o nosso interesse na instituição familiar, a nossa preocupação com a saúde, sabe, dentro de casa. Não é apenas com o estereótipo, com a estética, essa coisa estética de como eu apareço nas redes sociais, como eu me coloco na sociedade, no trabalho, na academia, sei lá. Mas não, essa preocupação com esse valor interior, esse valor interno, essa essência que a gente Esse falou. valor intrínseco que as pessoas têm, né? Cada pessoa tem, né, um valor, né? Simplesmente por existir. Várias pessoas estão... E nessa última fala sua, o Cristóvão, ele volta para casa com um sentimento de gratidão. Isso, exatamente. Não com raiva da vida, pelo fato de ter ficado isolado, mas ele volta querendo usufruir de coisas que ele, na verdade, já não usufruía mais, já não dava tanta atenção. E ele vai saborear, foi o verbo que você usou, ele vai saborear a vida, né? Então, eu acho que é por aí, essa degustação da vida, essa degustação, porque também saber é saborear, né? Isso aí, exatamente. Vamos orar juntos em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos por esse tempo tão especial, Senhor,
há uma emoção, Senhor, que cobre o nosso coração. Há uma grande emoção que cobre o nosso coração. Todos nós, ó Deus, estamos preocupados com questões relacionadas à família. Ó Deus, todos nós estamos pressionados com essa pandemia, amedrontados. Ó Deus, nós não sabemos, ó Deus, como se comportar. Nós estamos aprendendo, Senhor. Aprendendo a receber de volta os filhos que estavam sob a tutela dos professores. Aprendendo a receber de volta o marido, Senhor, que estava longe, que ficava longe o tempo todo, a esposa que ficava longe o tempo todo. Nesse turno, Senhor, múltiplo de trabalho, Senhor, nós estamos aprendendo, Senhor, nós estamos aprendendo ou reaprendendo a lidar com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, não jogando a culpa no outro, Senhor, não transferindo, ó Deus, a tensão, ó Deus, que cobre o nosso coração, que nos pressiona para o outro, não atribuindo culpa, não aprendendo a agradecer, aprendendo a organizar nossa casa, aprendendo a organizar nossas emoções, aprendendo a dar nomes, ó Deus, aos sentimentos. Senhor, aprendendo a cuidar dos nossos filhos, a ajudá-los a lidar com as suas emoções. Deus, muito obrigado por essa oportunidade. Tu és o nosso professor, tu és o nosso grande professor, e tu tens um prazer absurdo, um prazer tremendo, ó Deus, em nos ensinar no magistério da vida, das relações. Ó Deus, o Senhor, ó Deus, é o grande professor. Ó Deus, nós queremos aprender, eu quero aprender a ser um pai melhor, um esposo melhor. Eu quero aprender, Senhor, a ser um cidadão melhor. Eu quero aprender a ser senhor das minhas emoções. Eu quero aprender, ó Deus, com esse tempo, com toda essa mudança que está acontecendo. Eu quero aprender. Eu quero tirar as melhores lições que eu puder tirar. Eu quero crescer. Eu quero me tornar uma pessoa melhor, para que eu seja um presente para minha família e para esta sociedade. E quando tudo isso acabar, ó Deus amado, eu quero olhar para mim, para os meus amigos, para minha casa e me alegrar. Me alegrar, eu quero poder celebrar. Amém. Nós queremos, ó Deus, ter vínculos ainda mais fortes. Deus amado, nós queremos ter crescido nesse tempo de muitas crises. Nós oramos agradecidos ao Senhor por cada família abençoada agora, por cada pessoa, por cada pai, por cada mãe, por cada filho, por essa oportunidade de aprender. Como é bom aprender. Obrigado, Senhor, porque através da Elianai e de tantas outras pessoas que estão debatendo, que estão falando, nós estamos aprendendo. E é o Senhor em cada um de nós nos ensinando. É o Senhor através de cada um de nós nos ensinando. E nós todos estamos aqui como alunos do Senhor e da vida. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Foi a primeira vez que o Instagram não derrubou a gente, né, pastor? Foi a primeira vez que o Instagram não derrubou a gente. É porque... Que bom. Elianai, muito obrigado, tá? Muito obrigado. E obrigado a todos que estão nos ouvindo. Kedna está falando aqui. Há uma voz na minha consciência que está dizendo o seguinte. A Kedna está nos lembrando que hoje, às 19 horas, nós teremos também uma outra live, agora no nosso canal, Igreja Congregacional Jardim Carioca, e vamos estar celebrando aí o aniversário da nossa igreja, os 33 anos de organização, de história, e de acolhimento, de misericórdia, de fé, sabe? E de tantas experiências com Deus e com os irmãos. E a gente quer poder agradecer a Deus hoje, às 19 horas. Amém? Então, todos estão convidados. Elianai também pode fazer suas últimas considerações aí, nesse momento final.
Não, pastor, só agradecer, né, por essa oportunidade, né, e convidar o pessoal para as lives, para as próximas, semana que vem e na outra semana nós vamos dar sequência a essa série de temas.